Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Eliseu Lemos, em mais um programa nosso, Homilia de Sábado, uma palavra de Deus para o nosso coração, para enfrentarmos a semana que se inicia no dia de amanhã, domingo, dia 5 de maio. E desta feita eu quero me reportar a uma passagem de Jesus Cristo, quero trazer uma palavra para você baseada nesse texto, não é mesmo? Para que você possa enfrentar a sua semana na semana que vem, que se inicia amanhã. Uma palavra de Deus para você vencer as dificuldades que com certeza nos advêm todos os dias. E na semana que vem não vai ser diferente. Hoje é sábado, dia 4, e eu quero trazer essa palavra para o teu coração, baseada no texto que está escrito lá em João, no capítulo 4. Lá no capítulo 4 de João, logo no início do capítulo, João registra uma história de Jesus, que Jesus se dirige para Samaria. Ele precisa voltar para a Judéia e ele precisava passar por Samaria. E lá em Samaria, quando ele chega em Samaria, ele chega num poço na cidade de Sicar. E aí, como ele cansou da viagem e tal, Jesus se assenta ao lado desse poço. E os seus discípulos, eles vão até a cidade de Sicar, porque era meio-dia. Era a hora do almoço, vamos colocar assim. Os discípulos vão a Sicar comprar algum mantimento para eles comerem, alguma comida, e Jesus se assenta ao lado do poço, porque a Bíblia diz que ele estava cansado da viagem. Enquanto ele está ali assentado ao lado do poço, uma mulher, a conhecida mulher samaritana, como nós conhecemos biblicamente esta mulher, não temos o nome dela, só sabemos que ela era uma mulher e uma mulher samaritana. Ela se achega a Jesus, ela vem para tirar água do poço, levar água para casa, e Jesus inicia um diálogo com esta mulher. E aí então Jesus disse para a mulher: escuta, dá-me um pouco de água para beber. E a mulher meio que discute, acha estranho de que Jesus começa a conversar com ela, porque ela reconheceu que Jesus era um judeu e a mulher era uma mulher samaritana. Já existia uma certa rivalidade entre esses dois povos, os samaritanos e os judeus. E aí então ela pergunta para Jesus: como é que tu fala comigo, uma mulher samaritana? Além dela ser samaritana, ela era mulher. Para a época, era muito complicado um homem falar com uma mulher em um lugar público, sozinho e tal, aquela questão toda. O fato é que Jesus inicia um diálogo com ela. E aí então, eu quero ler o texto, porque do texto eu quero extrair uma expressão. E aí então Jesus pede água para a mulher. E a mulher questiona Jesus. E aí então, Jesus diz assim para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. A isso, a mulher responde a Jesus. E é aqui que eu quero me apegar. A isso, quando Jesus responde dirige a ela, essa mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Pois bem, a isso a mulher responde: Senhor, você não tem um balde. Como é que tu vais me dar água para beber, se o poço é fundo? É aqui que eu quero me ater. No que eu quero me ater? Eu quero me ater de que quando nós limitamos Deus, nós costumeiramente limitamos Deus, ou Jesus, ou o mundo espiritual, em nosso favor.
como é que nós fazemos isso? O que é que o que é que nós fazemos que limitamos Deus na nossa vida? Nas nossas dificuldades. Porque para a mulher ali, Jesus tinha uma dificuldade. E é isso que eu quero trazer para essa nossa homilia. Quantas dificuldades que nós temos e que nós pagamos um pouco caro por essas dificuldades, não é mesmo? Pelo quê? Pelo simples fato de quê? De nós não conhecermos o dom de Deus e quem é por nós. Entende isso? Nós limitamos. A mulher perguntou assim: sim, senhor, como é que tu vai tirar água do poço se nem um balde tu tens, nem uma corda tu tens? E quantas das vezes nós nos enfrentamos com dificuldades durante o nosso dia a dia, no nosso dia a dia, e nós achamos que não vai dar certo, nós achamos que não vamos conseguir. E por que isso? Porque nós não conhecemos direito o dom de Deus, nem quem está por nós. E muitas das vezes nós somos cristãos. Nós não cremos de que Deus tem o poder para resolver essa situação. Nós não cremos em que Deus está conosco. Nós não cremos que temos um Jesus assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Nós falhamos demais. E às vezes somos vencidos pelas dificuldades por esse simples fato. Eu digo simples por causa da unicidade desse fato. Mas na verdade o fato não é simples. O fato é muito complicado. Então, o primeiro ponto, nós não conhecemos o dom de Deus. De que dom é esse? Que dom é esse? Você já ouviu falar de João 3,16? O maior dom de Deus é exatamente esse. O que está registrado lá em João 3,16. Porque Deus deu. Dom é uma dádiva, algo que se dá. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem que crer. Diante das suas dificuldades, você precisa crer de que Jesus é conosco. Jesus está com você. O dom de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus está conosco. Jesus está contigo. Nos dias da semana que vem, todos eles, todos os segundos da próxima semana, Jesus estará com você. E um segundo ponto, não conhecemos o dom e nós não conhecemos o poder que esse dom nos dá. Esse dom é Jesus. Nós não conhecemos o dom de Jesus. Nós não conhecemos a Jesus. Nós ignoramos Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado. A Bíblia diz isso. Ele é o Deus encarnado. Amado, quando Jesus está contigo, eu quero que você entenda isso, eu quero que você confronte a nova semana que se inicia amanhã com essa verdade no teu coração. Jesus está comigo, ou seja, o dom de Deus está comigo. O dom de Deus está comigo. Ele vai me ajudar. Ele vai enfrentar as dificuldades comigo. Ele vai se desenvolver comigo. Em todos os instantes, Ele estará comigo. Não vai haver um momento da minha vida em que eu estarei sozinho. Conheça esse Jesus. Tenha intimidade com esse Jesus.
Desfrute desse Jesus dia a dia. Desfrutar Deus, desfrutar Jesus, o dom de Deus. Aí você vai ver, quando você começa a crer e quando você começa a conhecer esse Jesus, você vai ver que ele tem poder nas mínimas coisas. Ele vai te abençoar nas mínimas coisas. Não vai haver dificuldades que você vai ver maior do que esse dom de Deus. Nada é maior. O próprio anjo disse a Maria: a Deus nada é impossível. E outras situações mais que a Bíblia declara, mas eu só quero ficar aqui com a palavra de Deus para o teu coração. Conheça esse Jesus. O que é, pastor Eliseu, conhecer esse Jesus? Conhecer a Jesus é ter intimidade com ele. Conhecer a Jesus é saber que ele é Deus. Conhecer a Jesus é saber que todas as coisas estão sujeitas a ele. Deixa eu colocar rapidamente aqui, em 1 minuto, algo que aconteceu com os discípulos que estavam ali com Jesus, naquele barco, quando ele disse: vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. E os discípulos embarcaram e Jesus com eles no barco. E no meio do mar deu-se uma tempestade danada. E os discípulos remando e tirando água e aquela coisa. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. De repente, não, vamos ter que acordar Jesus. Aí acordaram Jesus, e Jesus se levanta no barco. Eu imagino que ele estende as mãos e diga ao vento, para o vento se calar, e fala para o mar, que o mar se acalmasse. E veio uma calmaria. Aí os discípulos, a resposta do discípulo foi: quem é esse que até o mar lhe obedece? Em outras palavras, eles não conheciam Jesus ainda. Estavam com Jesus, mas não sabiam quem estava com eles. E muitas das vezes, nós enfrentamos as nossas dificuldades, não sabendo quem está conosco. Mas a partir do momento que você definir quem está com você, você é mais do que um vencedor. Louvado seja Deus. Enfrente a semana com Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Amanhã é domingo, é o primeiro domingo do mês de maio. E eu quero convidar você para estar conosco no nosso culto de Santa Ceia, amanhã, 5 de maio, às 10 horas da manhã, no número 355 da Broadway, aqui da cidade de Everett. Um grande abraço, fique com Deus, uma boa semana e até sábado que vem, em mais uma homilia de sábado. A paz seja com todos.